Oi gente, tudo bom com vocês? Gravando mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre casamento cristão, diante de muitas coisas que a gente tá vendo, né, no meio evangélico e diante de muitos escândalos, principalmente nos casamentos evangélicos, né, gente? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo, tá bom? Que você vai receber aí tudo em primeira mão quando eu gravar algum vídeo e colocar aqui. Meu canal, pessoal, é uma nordestina em sua casa, né? Aqui eu mostro um pouquinho da minha realidade, mostro um pouquinho de mãe, de esposa, de dona de casa. E às vezes eu vou falar também, né, sobre assuntos, né? Sobre filhos, sobre algum assunto que eu possa aí estar ajudando, né? Com os meus pensamentos, que eu acho é apenas a minha opinião, tá bom? Então, gente, você quer me seguir lá no Instagram, é Carla Souza na Real. Vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, a gente vê muitos escândalos, né, no meio evangélico, principalmente quando se trata de casamento, né? E o que é que tá acontecendo, meu povo? O que é que tá acontecendo com os casamentos evangélicos de hoje, né? Muitas traições, muitos escândalos e às vezes, gente, muitas vezes a gente só pensa em querer estar na igreja, né, em querer estar fazendo a obra e muitas vezes a gente esquece do nosso lar, da nossa casa. Eu sou evangélica, quando eu fui para a igreja tem quase 10 anos já e já vi muitas coisas, né, sobre esse assunto. E o mais recente agora a gente viu da Isa Reis, missionária Isa Reis, que o ano passado, né, teve a polêmica do marido dela que saiu de casa, que se separaram, né, e ficou a questão como que ele quem teria traído ela, né, mas na verdade foi ela, né, veio dela a traição, que já tinha outros boatos também. Gente, quando a gente é casado, né, eu só tenho o meu esposo só tem a mim. Então, se a gente tem algo para conversar, a gente tem que conversar com o nosso esposo. Se a gente tem algo para viver, a gente tem que viver com o nosso esposo. E muitas vezes a gente não vigia nessa parte, né? Há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, aconteceu várias coisas que veio a mim, a eu conversar, né, com meu esposo sobre esse assunto. Casamento cristão, né? Porque ele estava muito só focado na igreja e muitas vezes ele deixava o nosso casamento de lado. Então, eu conversei com ele sobre esse assunto. Eu falei para ele que eu não estava gostando de certas coisas e isso tem que acontecer, gente. A gente tem que conversar, tem que falar, tem que explicar, dizer o que está sentindo falta, falar o que você está necessitando, né? Porque é aí onde o inimigo ele entra, né? Muitas vezes você fica calado, muitas vezes você sente algo e você não fala, ou você para agradar o seu cônjuge você não fala o que está acontecendo. E aí vai juntando aquelas coisas na sua mente, né? E o inimigo vai investindo de um lado, investindo do outro, e é onde acontece, né, muita discórdia no casamento, né? Pessoas que dizem que casamento não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que você tem que viver 24 horas na igreja, que você não pode sair, que você já ouviu coisas absurdas, né? Você deixa de ir pro culto para você ir pro shopping, você deixa de ir pro culto para você ir numa festa, né? Então, muitas vezes essas coisas acabam atrapalhando o casamento, pessoal. Nosso casamento, antes da gente ser evangélica, a gente sempre foi muito juntos um do outro, né? Sempre. A gente saía, a gente brincava, a gente conversava, né? A gente ia na pizzaria, a gente ia pra orla. E depois que a gente foi pra igreja, né? Isso foi um pouco bloqueado, porque vem aí o primeiro amor, né? Todo cristão passa por isso, pelo primeiro amor, né? Então a gente quer estar só na igreja, a gente quer estar só na igreja, quer estar só nos cultos, a gente quer viver aquilo, porque é tudo novo pra gente, né? E a gente acaba um pouco que nem percebendo que a nossa vida, como era antes, hoje já não é mais, né? Os passeios, sair,
fazer uma rotina que a gente fazia, a gente não percebe que a gente não tá mais naquela situação, né? Por conta que a gente ainda tá ali no primeiro amor. Mas, gente, contudo, vai passando o tempo, vai passando os dias, vai passando os meses, vai passando anos, e a gente começa a perceber que o que a gente vivia antes, hoje a gente não tá mais vivendo. Não tô falando de pecado, gente, tô falando aqui do relacionamento, do casamento, tá? Então a gente começa a perceber que antes a gente saiu, a gente não sai mais. E quando a gente sai, sempre tem alguém, né? Sempre tem algum irmão, sempre sai em grupo de irmãos da igreja, sempre sai só com a família, né? Então o casal ali, ele passa a não sair mais como ele saía antes, né? A não brincar mais com brincadeiras que eles brincavam antes. E as pessoas esquecem que o Senhor falou assim, que o homem vai sair da sua casa, né? E se unir a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, se eu sou uma só carne com meu esposo, as minhas alegrias têm que ser com ele, as minhas brincadeiras têm que ser com ele, os meus pensamentos têm que ser com ele, as minhas vontades têm que ser com ele, os meus desejos têm que ser com ele. Então, se não está acontecendo isso, né, você está abrindo uma porta de entrada para o inimigo entrar na sua mente, né, e querer fazer o que a gente não está fazendo com o nosso cônjuge, né? Do mesmo jeito o homem com a mulher. A mulher começa a querer ficar de uma certa maneira santa demais, né? Como a Isa mesmo, ela falava, né? Das mulheres que andavam sensuais, das mulheres que andavam postando foto sensual, né? Então assim, ela começa a querer ficar cheia de frescura e não quer mais fazer algo, não quer mais brincar com algo, não quer mais falar sobre algo. E às vezes o homem também quer ser um santarrão demais e não gosta disso. Deus não permite isso, gente. Deus fez o homem para a mulher, né? O casamento é de Deus. Então, o ato sexual é de Deus quando é no casamento. Quando o ato sexual antes do casamento, aí ele se torna pecado, né? Quando você faz sem ser casado, então você está pecando. Porque Deus deixou o sexo para o casal, o casamento, né? Os dois casados, os dois uma só carne, um só corpo e um só espírito. Então, gente, eu vou começar a falar mais sobre isso aqui no canal. Só um vídeo, né? Não dá para falar tudo sobre casamento cristão, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de colocar as minhas experiências, né, para fora, que eu acho que ajuda sim outras pessoas. Tem muitas pessoas que não gostam, né, que estão aqui só para ver o que é que eu tô falando, né, e querer achar o que querem achar. Não posso fazer nada, tá? O meu conteúdo eu elaboro, eu faço, né, o meu conteúdo e as minhas experiências. Então, gente, eu vou começar a gravar mais sobre isso, tá? Sobre casamento cristão, sobre mães, sobre filhos. Eu tenho meus filhos que hoje, 2 adolescentes, eles não estão mais na igreja. Justamente, pessoal, por conta... a gente não deve colocar a culpa nos outros, né? Tem algumas coisas que puxa sim, né? Que fizeram assim a diferença para eles hoje não estar na igreja. Mas nós não devemos jogar a culpa nos outros. A gente tem que olhar para dentro da gente. E muitas vezes a gente cobra demais, né? Cobra dos filhos. Muitas vezes para os outros ver que estão sendo crentes. Muitas vezes para os outros ver que minha família serve ao Senhor. A minha família está na igreja, né? E muitas vezes os filhos estão morrendo, a esposa está morrendo, o marido está morrendo. Gente, está tendo muita separação, muita separação de casamento cristão, né? E eu fico a pensar, o que é que está acontecendo? As pessoas não estão enxergando, as pessoas estão amando mais templos de bloco e de cimento. E o templo, as pessoas não estão vendo. Dentro de casa, pessoal, né? Como eu estava falando a vocês, há 2 anos atrás, eu tive uma conversa franca com meu esposo. Olha, quando a gente não era crente, você olhava mais para dentro de casa, você olhava mais para nós, você saía mais com a gente.
Antes da igreja, nosso casamento já existia, né? Então eu dei aquele choque de realidade nele e falei tudo aquilo que eu estava sentindo, as minhas necessidades, as minhas vontades, né? E ele parou para escutar, e ele me ouviu, e ele começou a colocar em prática tudo aquilo que a gente não fazia antes, né? Que a gente fazia antes e que naquele momento nós não estávamos mais fazendo. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Preste mais atenção na sua esposa, preste mais atenção no seu esposo, né? Olhe mais para dentro da sua casa, porque uma família destruída, gente, não volta mais. Por mais que você queira reconstruir ela, você não vai conseguir ser o mesmo que você era antes, o mesmo casamento de antes, né? Depois de um laço quebrado, depois de quando o copo quebra ali, um copo de vidro quebra ali, você pode juntar os caquinhos ali, você pode colar, mas sempre vai estar rachaduras, né? Então, antes que isso aconteça, abra os olhos, né? Olhe para dentro da sua casa, cuide mais da sua família, cuide mais dos seus filhos, cuide mais do seu esposo, gente. Um fato que acontece, né? Meu esposo está numa denominação, eu estou indo para outra denominação, e a gente conversa sobre isso. Eu não quero saber o que os outros lá fora acham, mas o que meu esposo acha, né, sobre isso. Olha, eu não tô bem em tal lugar, eu não tô gostando de tal lugar, então eu queria ir para tal lugar, o que é que você acha, né? Isso, gente, é casamento, é conversar, né? Lógico que vão dizer aí, mas os dois têm que estar no só caminho, no só espírito. Sim, mas no meu caso eu estou deixando que o Senhor, Ele tome providência e nos diga em qual lugar a gente vai ficar. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai resolver esses perrengues, né? Então, eu gosto de algo, ele gosta de outro, a gente conversa, né? E se entende, ver qual é o melhor para nós dois, né? Então, gente, esse foi só o primeiro vídeo sobre casamento cristão. Eu quero abordar mais assuntos, eu quero abordar mais coisas, né? Direcionado ao casamento cristão, e nisso vai envolver sim os filhos, vai envolver muitas outras coisas, tá? Então, gente, é o primeiro vídeo sobre esse assunto, casamento cristão. Preste atenção na sua esposa, olhe para ela, preste atenção no seu esposo, olhe para ele, escute ele, reveja, né, o que está acontecendo, se tem algo que está em perigo, se tem algo que está esquecido. Assim como a gente tem o primeiro amor na igreja, né? E com o passar do tempo, aquele primeiro amor vai se esfriando. O nosso casamento é a mesma coisa, né? A gente tem aquele impacto quando a gente casa, que a gente quer estar perto toda hora, a gente quer se amar toda hora, quer rir toda hora. Com o passar do tempo também, isso vai se esfriando, né? Então, o que a gente pode fazer para que isso vá voltando aos poucos, né? Não vai voltar como antes, mas vai voltando aos poucos, né? Quantas vezes você tem se apaixonado pelo seu esposo? Quantas vezes você tem se apaixonado pela sua esposa? Eu já me apaixonei várias vezes pelo meu esposo, né? Eu já dei um up, assim, várias vezes pelo meu esposo. Então, o que a gente pode fazer para que esse primeiro amor, ele sempre esteja aí, de uma forma ou outra, reinando dentro do casamento, né, gente? Isso é histórias muito sérias, né? Muitas histórias de crentes que a gente vê como exemplo, e de uma hora para outra a gente vê separações, né? E às vezes a gente fica querendo culpar outras pessoas, querendo culpar isso ou aquilo, mas na verdade os únicos culpados somos nós mesmos, né? Que nós deixamos escapar pelas nossas mãos aquilo que Deus nos dá, né? Então, eu quero abordar mais sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi só o primeiro vídeo, só introdução para me estar entrando aí nesse assunto, tá? Tá abordando esse assunto aí para vocês, tá bom? Eu vou fazer esse ano 19 anos de casada, né? Agora, em julho, eu faço 19 anos de casada. Então, muitas coisas já aconteceram, muitas coisas já se passaram na minha vida, e eu quero passar para vocês, tá bom? Então, um beijo,
Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês possam aí estar compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho aqui embaixo para estar me ajudando, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.